As contribuições científicas do Laboratório de Modelagem e Química Computacional no âmbito da iniciação científica. A importância da iniciação científica na formação do jovem pesquisador. O objetivo da iniciação científica é despertar a vocação científica e desenvolver talentos para a pesquisa e para a inovação, mediante a participação de acadêmicos em projeto de pesquisa. Além disso, contribuir para a formação profissional no campo da pesquisa e estimular docentes a mobilizar os acadêmicos para a participação em atividade de iniciação científica, integrando-os em grupo de pesquisa, tendo em vista agregar sustentabilidade ao processo de renovação e expansão do efetivo de docentes pesquisadores e alavancar a produção científica e tecnológica. No ano de 2002, o professor Dr. Cleidson Breno iniciou seu curso de graduação em Química na Universidade Federal do Pará. Participou na condição de bolsista de iniciação científica do 16º Seminário de Iniciação Científica no ano de 2005, com um projeto intitulado Seleção de Bases Gaussianas Contraídas para o Cálculo de Afinidades Eletrônicas de Moléculas da primeira série dos metais de transição. O conhecimento adquirido durante a iniciação científica é importante para o amadurecimento e inspiração de jovens pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento. Em 2011, as atividades de pesquisa em nível de iniciação científica na área de Química Medicinal e Modelagem Molecular na Unifap iniciaram os projetos intitulados Estudo Computacional de Fármacos usando os métodos de Química Quântica e Análise Multivariada, Modelagem Molecular de Fármacos Antimaláricos usando métodos de Química Quântica e Quimiométricos, e Modelagem Molecular e Análise Multivariada de Novos Derivados da Artemisinina contra as cepas de malária humana, Plasmódio falciparum, com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Olá, eu sou a professora Amanda Alves Fecuri e atualmente estou à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ProPES-PG, da Unifap. Eu gostaria de parabenizar o nosso colega, professor Cleidson Breno, pela brilhante atuação, pela dedicação, tanto na área da pesquisa quanto na pós-graduação, pela formação de recursos humanos capacitados e qualificados aqui para a nossa região, para a contribuição também da diminuição das nossas assimetrias regionais. Professor, o senhor tem uma carreira muito bonita, o senhor se dedica muito ao que faz e recentemente agora conseguiu a aprovação aí para ser professor CNPq, receber bolsa CNPq. E isso é mais um reflexo da sua dedicação. Parabéns pela trajetória, pela caminhada e vamos para frente. No ano de 2012, o professor Dr. Cleidson Breno idealizou o grupo de pesquisa Química Computacional aplicada na Universidade Federal do Amapá, Unifap, com 2 linhas de pesquisa: validação de métodos computacionais. O objetivo dessa linha de pesquisa é propor uma combinação de métodos de química quântica e análise multivariada para estudar os parâmetros de compostos bioativos, comparando os diversos métodos e níveis de teoria com os dados experimentais, cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear e infravermelho, visando classificar e correlacionar. Planejamento de compostos bioativos. O objetivo dessa linha de pesquisa é empregar estudos da relação de estrutura química e atividade biológica SAR e relação quantitativa entre estrutura química e atividade biológica QSAR, utilizando os métodos de química quântica, propriedades moleculares, bem como propriedade farmacocinética e toxicológica, e análise multivariada para a predição de atividade de compostos farmacologicamente ativos ou oriundos de triagem virtual promissores para futuras sínteses e ensaios biológicos. Olá, me chamo Lúcio Rocha de Lima, sou aluno do programa de pós-graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular, sou aluno sob orientação do professor Dr. Cleidson Breno, e trabalhar no mestrado com o professor Cleidson Breno tem sido uma grande honra
e um momento de muito aprendizado, sem dúvida. Conheci o professor Dr. Cleidson Breno durante a Semana do Químico 2018. Semana do Químico que acontece todo ano no mês de junho, né? Como dia 18 de junho é o Dia do Químico. O professor organiza junto com sua comissão um evento trazendo grandes pesquisadores para palestras, workshops, né, os minicursos. Conheci o professor no ano de 2018 durante esse evento, no momento que eu estava terminando meu curso de graduação em licenciatura em Química. Assisti a palestra, na palestra ele abordava conceitos novos para mim sobre química medicinal, modelagem molecular, né, planejamento de fármaco, e me apaixonei pela área. Posteriormente, tive o prazer de ingressar no mestrado com o professor Dr. Cleidson Breno como meu orientador e tenho estado nele até hoje, e para mim tem sido uma honra, como eu já disse, trabalhar com o professor no mestrado. O professor é um exemplo de proatividade, cada orientação, a cada cipuada, como nós chamamos carinhosamente, como ele chama carinhosamente as orientações, nós vemos o nosso trabalho ser construído, né, ser desenvolvido, e com a confiança e a segurança de um profissional extremamente capacitado, como é o professor. Temos visto os planos e objetivos do professor Dr. Cleidson Breno sendo alcançados a cada ano. O professor é um exemplo também de perseverança, é um exemplo de divulgação científica, sempre envolvido em eventos aqui no nosso estado, na área de química, na área de química medicinal. Para mim é uma honra ser seu orientando, professor. E eu quero lhe parabenizar pelos seus 10 anos de Unifap, 10 anos de contribuição para essa instituição. E eu sei que o senhor tem muito contribuído para isso. Não só eu, mas todos os nossos colegas do Laboratório de Modelagem em Química Computacional, o LMQC. Todos nós sabemos o quanto o senhor tem se esforçado para alcançar metas em sua vida e como o senhor tem alcançado elas. É muito bonito de se ver e nos orgulha muito. Então, nesse momento, eu deixo aqui os meus parabéns pelos 10 anos. Conte conosco para os demais anos de contribuição científica, de eventos e de divulgação científica, que eu sei que o senhor com certeza fará e contribuirá. Muito obrigado. Parabéns. O Grupo de Pesquisa Computacional Aplicada, cadastrado no CNPq, destaca o professor Dr. Cleidson Breno como líder no estado do Amapá, dentro da área de Química Medicinal e Modelagem Molecular, e colocando-o entre os principais pesquisadores da região norte, quando comparados com outros pesquisadores ou grupos na região amazônica, bem como das regiões nordeste e centro-oeste do país. Sou a Lídia, orientanda de doutorado do professor Cleidson Breno, do Programa de Inovação Farmacêutica da Universidade Federal do Amapá. Eu conheci o professor Breno por intermédio do meu orientador de mestrado e fui acompanhando o trabalho dele nos eventos científicos. Ele sempre participa dos eventos científicos, seja como organização, ou então como seminário, apresentação de palestras, minicursos. E foi quando eu comecei a me aproximar mais da linha de pesquisa dele, sempre envolvido nas conferências de Semana de Ciência e Tecnologia, nos congressos da Associação Brasileira de Química. Foi quando eu fui me aproximando e desenvolvendo interesse pela área que ele estuda, que ele trabalha. Então, quando saiu o edital do doutorado de inovação farmacêutica, eu solicitei que ele me orientasse, ele aceitou. Percebo que muito do sucesso do nosso grupo de pesquisa está na questão da união, tanto do professor com o grupo em si, quanto na questão entre os orientandos, independente do nível, seja iniciação científica, seja doutorado, tem sempre essa questão dessa colaboração e dessa ajuda. Outra questão é o incentivo dado por parte do orientador para que a gente saia da nossa zona de conforto e sempre procure novas metodologias e metodologias mais confiáveis, que a gente melhore o nosso inglês, até porque ele é importantíssimo para a nossa área, sempre nos incentivando a participar de congressos e de eventos científicos em si. E existe sempre a preocupação com relação à produtividade com consciência. Não é produzir por produzir, não é quantidade, é qualidade. Então eu sou muito feliz e muito grata de participar desse grupo de pesquisa. Olá! Eu estou aqui para falar de uma pessoa muito especial, um grande amigo, Breno.
é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer em 2015, juntamente com a sua família, né, esposa, filho, e passei a admirar, né, porque o Breno é um baita pesquisador, uma pessoa com grande capacidade de articulação, diálogo, captação de recursos. É um professor que forma recursos humanos há muitos anos, principalmente para o estado do Amapá, né? Então, eu não tenho outra coisa a não ser desejar, Breno, cada vez mais sucesso para você. Você merece. Os primeiros alunos de iniciação científica vinculados ao LMQC que publicaram foram Cleison Carvalho Lobato, que desenvolveu o projeto Análise Computacional dos Produtos Isoméricos de Cadeia da Reação de Alidrificação em Alcenos, no ano de 2011 como IC voluntário. Atualmente é professor na Unifap, campus binacional do Iapoque, e doutorando no programa da Rede Bionorte Polo Pará, sob orientação do professor Dr. Rosivaldo Borges, UFPA, e totaliza até o momento 18 artigos publicados. A bióloga Josinete Braga Vieira, no ano de 2012, desenvolveu o projeto intitulado Modelagem Molecular de Fármacos Antimaláricos usando os métodos de química quântica e quimiométricos, como bolsista de iniciação científica do CNPq, vinculado ao curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Unifap. No ano de 2013, a discente Josinete Vieira desenvolveu o projeto Planejamento Racional de Fármacos Anticâncer derivado da artemisinin usando SAR e XAR, com bolsa de IC, participando como coautora de vários artigos científicos. A farmacêutica Nayara dos Santos Rolino da Silva, no ano de 2014, foi aprovada em primeiro lugar no edital número 004/2014 PIBIC, com o projeto intitulado Modelagem Molecular dos Compostos Majoritários da classe dos sexterpenos do óleo da resina da cupaíba, usando SAR, propriedades farmacocinética e toxicológica, como bolsista de iniciação científica do CNPq, vinculado ao curso de farmácia da Unifap, conseguindo publicar vários trabalhos e artigos científicos. A farmacêutica Luana Carine da Silva Gonçalves, também no ano de 2014, foi aprovada, em segundo lugar, no mesmo edital, número 004/2014 PIBIC, com um projeto intitulado Modelagem Molecular de Derivados da Cafeína contra o Câncer Epitelial, usando SAR, XAR, propriedades farmacocinética e toxicológica, como bolsista de iniciação científica do CNPq, vinculado ao curso de farmácia da Unifap. O farmacêutico César Freitas dos Santos, no anos de 2014 e 2015, desenvolveu o projeto intitulado Um Estudo Empírico dos Compostos Terpênicos Majoritários Isolados do Óleo da Resina da Cupaíba, como bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá, vinculado ao curso de farmácia da Unifap. Olá, sou a doutoranda Alana Oliveira, do programa Bionorte, orientanda do professor Cleidson Breno. Conheci a linha de pesquisa do professor Breno por meio de uma colega professora, a doutora Mayara Tanha, do curso de farmácia. Mayara foi enfática em relação ao nível de responsabilidade e comprometimento do professor Breno em formar excelentes profissionais. Procurei o professor no laboratório de modelagem e química computacional, o qual foi extremamente simpático, me recebeu, nós discutimos um potencial projeto. E o professor Breno, desde o início, sempre quis identificar o nível de interesse o qual todos nós tínhamos em relação aos trabalhos que nós estávamos se propondo a fazer. Dessa forma, o professor ele me fez um convite para que eu participasse de algumas reuniões e palestras do laboratório e apresentações de alguns outros orientandos. Com isso, foi um ano participando dessas atividades, até que eu me sentisse segura e pudesse elaborar um projeto dentro dessa linha de pesquisa, mas claro, com algumas particularidades dentro da área que eu sempre trabalhei.
Com esse projeto, nós conseguimos também pensar, e houve a oportunidade de submetê-lo a um edital do CNPq, o qual nós conseguimos aprovação. Então, nós conseguimos também algum recurso para que a gente pudesse trabalhar dentro do que a gente estava se propondo. O professor Breno é extremamente exigente e também muito comprometido conosco. Isso é refletido pelo time do laboratório por meio dos seus currículos, com muitas publicações, metodologias sendo aprimoradas e sendo criadas. Professor Breno, eu quero aproveitar a oportunidade para externar todo o meu respeito, toda a minha admiração pelo senhor e pelo seu trabalho. Muitos que não o conhecem não têm a menor noção do seu nível de comprometimento e do seu nível de cuidado com cada orientando e com cada membro do grupo. Todos no laboratório, eu acho que em termos de... acho que é unânime, não tem o que reclamar do seu nível de exigência, mas também do seu nível de orientação. Poucos imaginam o quanto o senhor estuda para nos ajudar, né, a elaborar as famosas epifanias, que são as metodologias que a gente acaba melhorando e acaba criando ao longo das nossas atividades, né, em termos acadêmicos. O senhor merece tudo de melhor. Eu creio que isso é um desejo unânime de todos do grupo. O professor Red Campos Silva, no ano de 2014, desenvolveu o projeto de iniciação científica intitulado Síntese e Modelagem Molecular de Derivado das Chalconas e de Hidrochalconas, como IC voluntário. Atualmente é mestre em Química Medicinal e Modelagem Molecular pela UFPA e doutorando no programa de pós-graduação em Química da Universidade de São Paulo, USP, de Ribeirão Preto, sob a supervisão do professor Dr. Carlos Tomic, USP-RP, e vem contribuindo significativamente com o fortalecimento do grupo de pesquisa Química Computacional Aplicada em parcerias com outras instituições e, até o momento, tem 12 artigos publicados. Além disso, é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, vice-presidente da Associação Brasileira de Química Regional do Amapá, ABQ-AP, e membro da Sociedade Brasileira de Química e da Divisão de Química Medicinal. Olá, eu me chamo Pedro Henrique, sou aluno do programa de pós-graduação em Inovação Farmacêutica e atualmente orientando o professor Dr. Cleidson Breno, mas comumente chamado por nós, orientandos dele, de professor Breno. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante o mestrado na disciplina de modelagem molecular, né, que era uma disciplina que à época que era uma coisa nova para mim e que eu achava muito interessante essa etapa nova de aprendizado, principalmente porque, por ser engenheiro químico, a gente trabalhava muito com a questão estatística, com as análises em si, e isso despertava a nossa curiosidade de saber como é que você planeja novos candidatos a fármacos através dessa análise química, dessa análise matemática de compostos. Então foi muito interessante participar dessa aula. E foi através dela que eu acabei saindo do mestrado e mudando um pouquinho de área, porque no mestrado acabei trabalhando com extratos e atividade antimicrobiana para passar a trabalhar com a análise molecular, né? Que é uma etapa de triagem onde você otimiza e você parametriza seus dados a fim de melhorar as respostas na qual você quer obter. Porque geralmente o pesquisador, ou às vezes você trabalha com método tentativa e erro. A literatura lhe dá algumas oportunidades e você acaba testando. E essa etapa de triagem virtual acaba otimizando muito o nosso tempo para que a gente possa obter uma resposta mais ativa. E isso a gente pode ver aí durante a pandemia de coronavírus, que foi muito utilizado por várias empresas, essa etapa de triagem por supercomputadores que visavam buscar medicamentos com uma alta eficácia e o menor tempo possível para combater essa doença, né? Ou vamos dizer assim, esse vírus. Ademais, o professor Breno, ele é muito, vamos dizer assim, focado, é uma pessoa que está sempre procurando produzir, uma pessoa que sempre está procurando apoiar os seus alunos. Então, assim, ele sempre nos apoia, nos instiga, nos estimula a buscar o conhecimento, a desenvolver diversas metodologias, diversas estratégias, né? E não só isso, fora a pesquisa, né? Nós temos as etapas de extensão, como
diversas atividades, entre elas como a ABQ, né, Associação Brasileira de Química, que se desenvolve através da Semana do Químico. Então, o professor Breno muito ativo nessas atividades, vamos dizer assim, extra-universidade, que além de você propiciar essa etapa de ensino e pesquisa, a etapa de extensão ela é muito necessária para que você potencialize algumas características de diversos alunos que às vezes estão escondidos, vamos dizer assim, que não sabem ou que não têm essa oportunidade. Então a gente consegue propiciar eles, que eles consigam desenvolver essas características, né? Que eles se desenvolvam, que eles aprendam de uma forma mais concreta aquilo que eles veem dentro da sala de aula, que às vezes é muito deficiente. Então o professor Breno é muito instigador nesse sentido de estimular nós alunos. E é uma pessoa assim que tem muito apreço também, sempre nos incentiva, está do nosso lado, busca formas de nos ajudar. Por vezes a gente acha que não vai dar certo e ele está lá com a gente nos ajudando, nos apoiando, dizendo assim, não, vamos tentar de novo, porque eu acho que isso vai dar certo, o que ele chama de epifanias, né? São as epifanias do professor Breno. Então são coisas assim que de antemão algumas outras pessoas olham e dizem, não vai dar certo, mas ele insiste porque às vezes ele tem uma visão diferente daquilo que a gente tem, e isso acaba por otimizar, porque ele vê algo que às vezes a gente não está enxergando, e quando a gente começa a desenvolver a gente enxerga. Então assim, são coisas que para alguns podem ser banais, mas para a gente são essenciais. Então a gente busca muito isso. Então eu só tenho a agradecer aí ao professor Breno por todo esse apoio, por todo esse estímulo, né, durante o meu doutorado, e se Deus quiser aí mais para frente num pós-doc, e que ele tenha sucesso, né, em várias etapas e várias outras etapas que ele está almejando aí durante a vida dele. Um abraço, professor. Com a criação do curso de licenciatura em Química na Unifap no ano de 2015, o professor Dr. Cleidson Breno iniciou a orientação da discente Luciane Barros Silva como sua primeira aluna de iniciação científica na Química no ano de 2016, com um projeto intitulado Triagem Virtual de Inibidores da Enzima da Acetilcolinesterase para o Tratamento de Alzheimer. No ano de 2017, desenvolveram outro projeto de pesquisa, intitulado Planejamento de Fármacos com atividade anti-inflamatória no receptor da adenosina tipo 2. No ano de 2018, o projeto da discente desenvolvido foi Planejamento Empírico de Similares do PEMEFOS com potencial controle Aedes aegypti. A discente obteve premiações ao longo de sua trajetória acadêmica. Pode-se destacar o resumo intitulado Técnicas de Química Medicinal na busca de novos inibidores da acetilcolinesterase no tratamento de Alzheimer, selecionado entre os 5 melhores trabalhos no 6º Simpósio de Simulação Computacional e Avaliação Biológica de Biomoléculas na Amazônia, realizado na Universidade Federal do Pará, UFPA. O seu trabalho de conclusão no ano de 2019 foi destaque na 9ª mostra de TCCs da Unifap, com um trabalho intitulado Planejamento de novos inibidores da enzima da acetilcolinesterase a partir da galantamina para o tratamento da doença de Alzheimer. Assim, o professor Dr. Cleidson Breno vem cumprindo o papel de formar recursos humanos em diferentes níveis para a região amazônica. Atualmente, Luciane Silva é professora de Química, especialista em docência no ensino de Química pelo Instituto Brasileiro de Formação, Faculdade UNBF, integrante do Grupo de Química Computacional Aplicada e do Laboratório de Modelagem e Química Computacional, LMQC, e até o momento totaliza 10 artigos publicados. Desenvolvedora dos aplicativos Quiz Queen, Química Divertida e SQ 2019 e da 4ª Workshop em Bionorte, bem como do website da ABQ-AP e do Clube da Química. Assim, encerrando esse contexto das contribuições científicas do Laboratório de Modelagem Química Computacional no âmbito da iniciação científica, convidamos a comunidade para apreciar o último capítulo do documentário, que irá compreender as contribuições científicas do LMQC no âmbito internacional. É fácil o meu endereço,
falar quando o sol se pôr.